Eu sou o Lucas e bem-vindo à nossa série de aquecimento para a Semana Dividendos para toda a Vida. Vai acontecer entre os dias 27 até o dia 31 de março. Vai ser um evento 100% online e totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como você vai fazer para chegar nos seus R$ 1.000 aí, pingando todos os meses, mesmo que você ainda não saiba nada sobre o tema investimentos. Hoje eu quero falar com vocês nessa live de agora um tema bem legal. Eu quero te ensinar como que você consegue investir em imóveis bem localizados para que de fato você possa ter dinheiro pingando na conta todos os meses, mesmo que você não consiga aí comprar um imóvel. Se você tiver a partir de R$ 50, você já vai conseguir fazer isso. Se eu te dissesse que é extremamente viável e totalmente possível você conseguir receber aluguéis de imóveis muito bem localizados já a partir do mês que vem, sem que você precise juntar R$ 300 mil, R$ 400 mil ou R$ 500 mil para você comprar de fato um imóvel sozinho, sem que você precise ficar preocupado com o inquilino, se ele está cuidando bem do seu apartamento, se ele vai destruir, se ele vai te entregar em ordem ou não, sem você ficar preocupado com financiamento e ainda ter que pagar juros para banco ou quem quer que seja que esteja financiando. E além disso, você consegue comprar e vender na hora que você quiser, sem ter que ficar esperando anunciar numa imobiliária, esperando aí, sei lá, alguns meses para ver se alguém de fato quer uma proposta, esperar aprovar o financiamento dessa pessoa e assim por diante. E não tem nada a ver com leilão de imóveis, nada disso que eu estou querendo te dizer a partir de agora. Fica tranquilo. Isso tudo que eu te falei existe sim, é o chamado investimento em fundos imobiliários. Eu vou te explicar a partir de agora o que são exatamente esses fundos. Os FIIs, na prática, nada mais é do que você pegar, imagina todos nós aqui que estamos nessa live agora, todos os pequenos investidores aqui do canal, imagina que todos nós resolvemos nos juntar, cada um vai dar um pouquinho de dinheiro, tipo R$ 50, R$ 100, e aí no final, todo mundo dando R$ 100, a gente vai conseguir juntar um montante de grana suficiente para comprar não só um imóvel, mas vários imóveis. E aí nós, como investidores de fundos, de fundo imobiliário, na realidade a gente vai pegar esse dinheiro, vai comprar vários imóveis e a gente vai alugar esse imóvel para inquilinos. Inquilinos quaisquer que estejam a fim de usufruir daquele imóvel, em troca esses inquilinos vão pagar aluguel para a gente. Isso é, de forma bem simples, a dinâmica de um fundo imobiliário. É você juntar um monte de pequenos investidores, conseguir juntar um montante de dinheiro suficiente para você conseguir comprar um prédio inteiro ou alguns prédios inteiros e colocar tudo isso para ser alugado. E aí, a partir da receita, de todos aqueles aluguéis que são pagos, a gente divide entre os cotistas o lucro deles e aí cada um vai receber a sua parte. Quem tiver mais cotas vai receber mais dividendos. Quem tiver menos cotas vai receber menos dividendos. É proporcional pela quantidade de cotas que você tem. Cara, isso é, de forma bem simples, um investimento em fundo imobiliário. Essa é a lógica desse investimento. É você então ter cotas de fundo imobiliário, que é como se você estivesse comprando pedacinhos de imóveis, no caso os fundos imobiliários de tijolo, e a partir disso você passa a ter direito de receber também uma parte proporcional do lucro que aquele fundo imobiliário vai gerar. E os fundos imobiliários eles têm algumas características um tanto quanto interessantes. A primeira dela é que os fundos imobiliários são obrigados por lei a pagar 95% ou mais do lucro dentro do semestre em forma de dividendos. Então, se um fundo imobiliário lucrar R$ 100 no semestre, no mínimo ele tem que pagar R$ 95 para os cotistas. Isso é muito bacana. Isso faz com que os fundos imobiliários acabem tendo que passar praticamente todo o lucro deles em forma de dividendos. E a lei diz que esses pagamentos devem ser feitos no máximo em até 6 meses. Mas a grande maioria dos fundos imobiliários, para tornar esse investimento ainda mais atrativo, decide por bem pagar esses dividendos todos os meses, justamente para se aproximar ainda mais da dinâmica de um aluguel de um imóvel. Quando você tem um imóvel alugado, você recebe o aluguel do inquilino todos os meses. Então, os fundos imobiliários eles acabam ficando muito, muito próximos dessa mesma dinâmica de um investimento em um imóvel físico, como se você estivesse aí comprando um imóvel. Só que, lógico, sem você ter que juntar aí 300, 400, 500 mil reais, a depender do imóvel que você quer comprar e da região que você está investindo. Além disso, os dividendos dos fundos imobiliários eles são isentos de imposto de renda. Então você não vai precisar dividir o seu lucro com a Receita Federal. E tá tudo bem, isso é legal, viu? Você não está fazendo nada de errado. Por lei, esses dividendos de fundos imobiliários não pagam imposto. Então, o dinheiro que o fundo imobiliário paga para o cotista é exatamente o dinheiro que pinga na sua conta da corretora. Muito bom, né?
Compensação, se você conhece alguém aí que eventualmente tem um imóvel e essa pessoa aluga esse imóvel, você deve saber que a pessoa tem que pagar imposto de renda, dependendo da faixa do valor do imóvel, dependendo da faixa do aluguel, a pessoa ainda tem que pagar imposto sobre aquele aluguel. Isso faz ainda com que o valor líquido de alguém que esteja alugando um imóvel físico, de fato, seja menor do que aquelas pessoas que investem em fundos imobiliários. Para você ter uma ideia, se a gente pegasse, por exemplo, um imóvel no valor de R$800 mil, tá? Tô falando isso aqui como referência na cidade de São Paulo. Isso te renderia mais ou menos ali R$4 mil por mês de aluguel. Esse mesmo valor, R$800 mil, investido em fundos imobiliários numa carteira conservadora e muito diversificada, daria ali próximo de R$7 mil em dividendos todos os meses, quase o dobro daquela pessoa que está alugando um único imóvel. Isso sem contar o risco, né, que é muito menor. Quando você investe em vários fundos imobiliários, você tem um risco diversificado. Né? Você não tem um risco específico de um inquilino exatamente sair daquele imóvel e você ficar sem renda. Se você tem um imóvel físico, aí se você tem um imóvel e não tem nenhum inquilino, automaticamente a sua renda passa a ser zero. E você passa a ter que bancar os custos de manutenção, IPTU, condomínio, né, se for um prédio, tudo isso sozinho. Então tem uma diferença muito relevante aqui entre essa mecânica. Eu vi uma pergunta aqui passando muito boa, da Larissa, né, G. Santos. Larissa, investir em um fundo imobiliário, mas varia demais. Se puder, passa as dicas difíceis sem tanta variação. Boa. Eu vou falar um pouquinho mais pra frente no detalhe disso, tá? Mas é importante que vocês entendam que fundos imobiliários, eles são considerados investimentos em renda variável. E renda variável, como o próprio nome já diz, vai variar. Não tem jeito. Tá? É muito mais suscetível a essas variações de curto prazo do que, por exemplo, um imóvel. Ainda que o imóvel também tem variação de preço, é que a gente não está vendo. Na porta do imóvel, da nossa casa, não tem uma placa lá com um letreiro falando qual que é o preço que está valendo aquele apartamento naquele instante. A gente não está enxergando isso acontecer. Mas o preço está variando o tempo inteiro. Ele varia de acordo com a quantidade de imóveis semelhantes ao seu que possa estar à venda na mesma região, da procura, qual é a taxa de juros. Isso tudo faz com que o preço do imóvel também acabe variando, só que você não está vendo isso acontecer no dia a dia. Por isso que você não acaba sentindo, né, essa ansiedade se você ficar toda hora olhando o preço da cota. Lá na frente aqui da live de hoje eu vou te dar uma dica muito boa para você conseguir diminuir um pouco essa ansiedade do sobe e desce e entender uma forma melhor de você avaliar os investimentos em renda variável, tá bom? Então fica aí que mais para frente a gente vai falar disso. O que eu quero te explicar? Né? Você precisa entender que fundo imobiliário, então, como eu te dei no exemplo, né, um imóvel de R$800 mil, alugado renderia R$4 mil por mês, mais ou menos. Esses mesmos R$800 mil, se você investisse em fundos imobiliários, né, em uma carteira razoavelmente conservadora, você conseguiria R$7 mil por mês, que é praticamente o dobro aí, pingando na conta. Então, você está entendendo que fundo imobiliário é sim uma excelente opção de investimento para quem está buscando os R$1.000 pingando na conta todos os meses. Beleza? Ainda mais para nós, pequenos investidores. A gente vai demorar muito tempo para conseguir juntar R$500 mil para comprar um imóvel. Em compensação, o fundo imobiliário, a partir de R$10 você já consegue comprar suas primeiras cotas de fundos imobiliários e automaticamente receber os seus primeiros dividendos já no mês seguinte. Então é muito mais acessível. Além disso, existe dentro do segmento de fundos imobiliários dois grandes tipos de fundos imobiliários. Os fundos imobiliários de tijolo e os fundos imobiliários de papel. Hoje eu quero falar mais no detalhe sobre os fundos imobiliários de tijolo, que inclusive são os fundos imobiliários que na média tendem a variar menos de preço do que os fundos imobiliários de papel. Tá? Isso porque os fundos imobiliários de tijolo é o nome que a gente dá para aquele fundo imobiliário que de fato é dono de imóveis físicos. Você pode ir lá, abraçar o prédio, bater no tijolo, tudo isso. Então, um fundo imobiliário de tijolo, ele costuma ter um ou mais imóveis. Se for um fundo imobiliário do tipo de lajes corporativas, você vai ter um ou mais prédios, né, com lajes que você aluga para empresas, para escritórios e assim por diante. Se é um fundo imobiliário do setor de logística, por exemplo, dentro daquele fundo imobiliário tem pelo menos um ou mais galpões logísticos, que são aqueles galpões que a gente costuma encontrar perto das rodovias, né, aqueles galpões bem grandes e extensos, que normalmente as empresas usam para armazenar produtos e assim por diante. Tem fundos imobiliários de shopping center, que você pode ser dono de vários shoppings. Inclusive eu gosto bastante de fazer um paralelo. Quando você é dono de um shopping, né, você tem um fundo imobiliário, você deveria sempre priorizar ir no shopping que você tem no fundo.
Assim, quando você paga o estacionamento, na realidade é uma forma de cashback, né? Lá na frente você vai receber os seus dividendos do fundo, é como se você estivesse recebendo de volta ali parte do valor que você pagou no estacionamento. Então, fundos imobiliários de shopping, fundos imobiliários de indústria e assim por diante. Existem vários segmentos de fundos imobiliários, tá? Os fundos imobiliários de tijolo, na minha visão, tem uma vantagem, aliás, algumas vantagens, assim, que dão de 10-0 nos imóveis físicos. A primeira delas é que você não precisa ter que lidar com o inquilino. Cara, você já teve que alugar um apartamento, uma casa, um escritório, qualquer que seja, para alguém? Olha, é um saco, né? Isso para não dizer o risco que é você poder alugar para alguém. Você não sabe se aquela pessoa que está alugando é uma pessoa que vai cuidar bem do seu imóvel, se é uma pessoa que vai destruir o seu apartamento, se é uma pessoa que vai te entregar totalmente, né, acabado, se a pessoa vai conseguir de fato honrar e pagar o aluguel, se ela vai te dar calote, se vai dar problema com a vizinhança. Você não sabe de nada disso, é uma loteria. Fora que quando o inquilino sai, pode ser que você pegue o apartamento igual, até melhor do que a forma que você entregou, pode ser que você pegue o apartamento precisando de reforma. Aí você vai ter dor de cabeça procurando pintor, dor de cabeça procurando manutencista. Resumindo, é um saco, né? O fundo imobiliário você não precisa se preocupar com nada disso. Isso porque o fundo imobiliário ele tem um papel de um administrador. Esse administrador ele é responsável por fazer toda a parte chata por você. Então, procurar um inquilino se tiver vago, fazer a manutenção do imóvel, garantir que o imóvel esteja em boas condições. Se eventualmente o inquilino não estiver pagando o aluguel, o administrador é responsável por entrar na justiça e, né, tirar aquele inquilino de lá, ou ainda até acionar algum tipo de cláusula no contrato. Tudo isso o administrador vai fazer por você. Resumindo, dor de cabeça nenhuma, né? Você não precisa se preocupar com isso. Claro, o administrador do fundo imobiliário ele é remunerado para fazer esse serviço, ninguém vai fazer isso de graça. E tudo bem, não tem problema. Você consegue, né, de forma justa, ter remunerações que tenham ali, né, que seja bom para todo mundo, que seja uma remuneração boa para que você tenha um administrador de ótima qualidade, que cuide bem do seu imóvel. Afinal de contas, você como cotista de um fundo imobiliário, você é dono do prédio. É importante que aquele administrador cuide do seu patrimônio, que mantenha o prédio sempre em boas condições, para que aquele prédio esteja sempre, né, de forma mais atrativa para você conseguir buscar sempre novos inquilinos e cobrar mais caro no aluguel. Beleza? Então, o administrador resolve tudo isso para você. Além disso, tem uma questão muito legal dos fundos imobiliários, que é a tal da liquidez. Você sabe o que é liquidez? Liquidez é o nome que as pessoas dão para dizer que você consegue, de forma mais rápida, comprar ou vender determinado ativo. Ou seja, né, se você quiser vender seus fundos imobiliários, basta você entrar na sua corretora, lá no home broker, lançar a ordem de venda da cota do fundo imobiliário e automaticamente, se tiver alguém querendo pagar o preço que você está ofertando para vender, você faz negócio. Em até 2 dias úteis, o valor que você vendeu na corretora vai pingar na sua conta ali, né, para você poder fazer o que você quiser. Comprar outros fundos imobiliários, ações ou até sacar aquele dinheiro e pagar suas contas ou fazer o que você preferir. Tá bom? Quando a gente fala de imóvel, você não tem liquidez, né? Imagina, eu quero vender o meu apartamento, tá? Eu moro num apartamento, tá? Eu quero vender esse apartamento porque daqui uma semana eu preciso desse dinheiro para fazer outra coisa. Cara, você não vai conseguir fazer isso. Você vai precisar ir numa imobiliária, tirar foto, trazer corretor, anunciar na imobiliária. Vai ter que gente lá visitar, depois fazer uma oferta, você vai ter que negociar. Resumindo, não tem liquidez. Se você vender rápido um imóvel, talvez você consiga vender em 1 mês. Mas isso se você vender muito rápido, porque normalmente leva muito mais tempo do que isso. Então, quando você investe num fundo imobiliário, você tem as cotas daquele fundo imobiliário sendo negociadas na bolsa de valores. Isso quer dizer que dentro do horário comercial, de dias de semana, você consegue comprar ou vender suas cotas na hora que você quiser. A liquidez é muito maior. O que de verdade, na minha visão, é uma qualidade extremamente valorizada, ainda mais por nós, pequenos investidores. Fora isso, a gente tem uma questão importante sobre imposto de renda, né? Fundos imobiliários, você recebe os dividendos líquidos na sua conta, você não paga imposto. Você não deixa nem um pedacinho daquele dividendo com a Receita Federal. Tudo que o fundo imobiliário paga, cai na sua conta. Diferente do aluguel, que você automaticamente, dependendo do valor, você precisa recolher imposto. E às vezes o imposto pode passar da alíquota de 20%. Então você vai ter que dividir uma parte razoável do seu lucro com a Receita Federal. Fundo imobiliário é isento. Beleza? Cara, sensacional, né? Lucas, mas será que os dividendos dos fundos imobiliários vão ser isentos assim para sempre? Será que eles vão algum dia ser tributados? Olha,
De verdade, eu não tenho uma bola de cristal para conseguir te dar essa resposta afirmando com 100% de certeza. O que eu consigo te falar aqui é a realidade. De fato, ao longo do tempo, a gente tem leis, mas as leis podem ir mudando. Isso faz parte do jogo, isso acontece no mundo inteiro, em todos os países. Então, hoje, a lei diz que os dividendos dos fundos imobiliários são isentos de imposto. Se isso vai permanecer assim para sempre, não sei, tá? Por enquanto é assim que está e eu imagino que ainda deve manter por algum tempo pelo menos. Se em algum dia mudar essa regra, beleza, faz parte do jogo, a gente reorganiza a estratégia, podem acontecer algumas coisas no mercado, o preço da cota vai cair um pouquinho, a gente compra mais, diminui o preço médio e segue vida dali em diante. Então, não é um motivo de preocupação que você deveria ter hoje sobre tributar ou não dividendos de fundos imobiliários. Enquanto, a gente sabe que não é tributado e pelo menos vai permanecer assim, a gente tem que aproveitar e receber esses dividendos líquidos de imposto o quanto antes. Fechou? Outro ponto bem legal é sobre a acessibilidade dos fundos imobiliários. Lucas, por que acessibilidade? Cara, a gente falei aqui no começo da live, Se a gente tivesse que comprar um imóvel hoje, você vai gastar o quê? 300 mil reais? Não sei onde você mora. Na região que você mora, pode ser que o valor seja até menor do que isso. Mas, de verdade, chutando baixo, deve ser uns 300 mil reais um imóvel aí na grande maioria das cidades ao redor do país. Quanto tempo você demoraria para juntar 300 mil reais para poder comprar um imóvel, se você fosse comprar à vista? Tendo a dizer que alguns anos, Isso não vai acontecer da noite para o dia. Além disso, se você não quisesse esperar tudo, você poderia entrar num financiamento, mas quando você entra no financiamento, você está tomando uma dívida. Se você está tomando uma dívida, você vai pagar juros para o banco. Logo, você vai pagar parte da sua parcela, é de fato o valor do imóvel, a outra parte é juros para o banco, que também não é um bom negócio. Então, não é acessível comprar um imóvel para poder colocar esse imóvel para alugar rápido, vai levar um tempo. Fundos imobiliários são extremamente acessíveis. A gente tem cotas de fundos imobiliários hoje que são negociados ali próximo de R$10. Algumas até um pouco menos do que isso. R$10. E a maioria dos fundos imobiliários, as cotas são negociadas próximo de R$100. Então, se você tem R$100 para aportar no mês, você praticamente já consegue comprar qualquer fundo imobiliário na Bolsa de Valores. Muito mais acessível do que 300 mil reais para comprar um imóvel, Além disso, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, no mês seguinte você já vai receber os seus dividendos referente àquela cota que você comprou. Então, olha que loucura, presta atenção que isso é uma sacada muito legal. Se você compra uma cota de um fundo imobiliário, no mês seguinte você já recebe os dividendos desse fundo imobiliário, automaticamente, no mês seguinte você já vai ter um pedacinho do seu aporte sendo pago pelos rendimentos dos fundos imobiliários. Como assim, Lucas? O que você está querendo dizer? Imagina que a cota custa R$100 num exemplo aqui, tá? E uma cota que custa R$100 vai te pagar R$1 de dividendo. No mês seguinte, você não vai precisar tirar R$100 do bolso para comprar aquela cota. Se você quiser, você vai poder tirar R$99. Porque R$1 para poder completar aquele 100 e comprar uma nova cota vai vir dos dividendos daquele investimento que você fez. Então, no segundo mês, você foi lá e comprou mais uma cota. Agora você tem 2 cotas do fundo imobiliário. Então, você vai receber R$2 de dividendo no mês seguinte. Então, no outro mês, você não vai precisar tirar do seu bolso R$100, você vai tirar R$98. Os outros 2, se você quiser, vai vir dos dividendos. Entende? Olha o negócio que fantástico. Você, cada vez que você vai comprando mais cotas e vai recebendo mais dividendos, você pode ter menos dinheiro saindo do seu bolso, do seu salário, para fazer um novo aporte. Você pode ir usufruindo cada vez mais daquela bola de neve dos dividendos que vão crescendo. Cara, se você quiser comprar um imóvel para poder fazer isso, você vai precisar juntar os R$300 mil, no tempo que você demorar para juntar os R$300 mil, você não vai receber nada, beleza? Depende único e exclusivamente do seu salário conseguir juntar esse dinheiro. Depois que você comprar o imóvel dos R$300 mil, colocar para alugar e gerar renda, aí sim você consegue passar a juntar mais dinheiro do seu salário com a soma do aluguel. Só que você vai demorar anos para conseguir ter o seu investimento te ajudando a acumular patrimônio. No fundo imobiliário, como ele é muito acessível, você consegue já desde a primeira cota que você compra, ter o seu investimento te ajudando a acelerar seu acúmulo de patrimônio. Isso é muito poderoso. Isso daqui faz com que você consiga acelerar a bola de neve dos seus dividendos, acelerar o acúmulo do seu patrimônio de forma muito mais rápida do que se você tivesse que esperar ter o imóvel de fato para só depois conseguir alugar
e gerar renda. Beleza? Então, dividendos dos fundos imobiliários são extremamente interessantes para quem investe pensando em renda passiva. Antes de falar alguns pontos de atenção, afinal de contas nem tudo é perfeito, você precisa entender quais são os pontos de atenção nesse mercado de fundos imobiliários, eu quero te convidar para vir participar da Semana Dividendos para toda a Vida. É uma semana que vai acontecer entre os dias 27 e 31 de março, comigo, vai ser online, 100% gratuito, onde lá eu vou te ensinar como você vai fazer para chegar nos seus R$1.000 pingando na conta todos os meses, tá bom? Para você se inscrever, basta ir aqui na bio do Instagram, lá tem um link, é só clicar, fazer sua inscrição e automaticamente você já vai estar inscrito para participar comigo na semana que vem das aulas gratuitas. Fechado? Bom, continuando nosso conteúdo aqui de hoje, como então você consegue ganhar grana investindo nos fundos imobiliários? Primeiro, você consegue ganhar dinheiro com a valorização dos imóveis, ou seja, com o ganho patrimonial, tá bom? Todo fundo imobiliário, como eu te falei, tem prédios lá dentro. Ao longo do tempo, ao longo dos anos, esses prédios vão tendo reajustes, né, nos valores dos contratos, a região vai ficando mais aquecida. Se for uma região boa, automaticamente o valor do metro quadrado sobe. Você pode perceber que a dinâmica é exatamente parecida com um imóvel. Ao longo do tempo, os apartamentos, as casas costumam ficar cada vez mais caras, isso porque o valor delas vão aumentando. Então, quando você compra uma cota de um fundo imobiliário, você tem a possibilidade de ganho, primeiro, com o valor, né, patrimonial do próprio imóvel. Então, com a valorização do prédio, com a valorização da sala, com a valorização do galpão logístico e assim por diante. É o ganho patrimonial. A segunda maneira que você tem de conseguir ganhar dinheiro e usufruir dos fundos imobiliários é através dos próprios dividendos. Então, são chamados aqui nos fundos imobiliários como rendimentos, tá? Mas é a mesma coisa que dividendo. São pagos todos os meses pela grande maioria dos fundos imobiliários, pinga na sua conta, aí não tem nem o que falar, né? Dinheiro entrando na conta, tá fácil ver essa forma de ganho. Isso porque, né, além, né, dessa questão dos fundos imobiliários, você consegue também ter a valorização da própria cota. Isso quer dizer o seguinte, você pode ter comprado uma cota de um fundo imobiliário, se o mercado estiver aquecido, se a economia estiver positiva, se a taxa de juros estiver mais baixa, automaticamente o valor das cotas acabam se valorizando. Se você decidir por bem vender, você também consegue ganhar dinheiro com a valorização das cotas. Então, são as três grandes formas que você consegue ver o seu dinheiro aumentando e ver o seu dinheiro se multiplicando quando você investe em fundos imobiliários. Valorização patrimonial dos imóveis, dividendos pingando na conta e também valorização das próprias cotas, tá bom? Fundos imobiliários, assim como a dinâmica dos imóveis, são muito conhecidos por serem ótimos investimentos que te protegem contra a inflação. Isso porque a grande maioria dos contratos tem é o que é o 79, vai ficar gravado sim, tá bom? Fica tranquilo. Então, a grande maioria dos fundos imobiliários, eles têm os seus contratos ali com inquilinos atrelados à inflação. Por isso que eles são ótimas ferramentas que protegem o nosso patrimônio contra a própria inflação. Porque se a inflação está mais alta, os contratos automaticamente são reajustados para preços maiores. Então, você de alguma maneira está protegido. Imóvel é sabidamente conhecido como um investimento que, se bem feito, bem escolhido, consegue entregar resultados acima da inflação. Beleza? Justamente por essa dinâmica até dos próprios contratos serem reajustados por índices relacionados à inflação, seja o IPCA ou o IGPM, tá bom? Uma coisa que eu já reparei por aí, não sei se você percebeu, mas é o seguinte, nem todo mundo que tem imóvel é uma pessoa milionária. Conheço pessoas que têm imóveis e que não são milionários. Agora, todo milionário tem, de alguma maneira, investimentos atrelados em imóveis. Pode prestar atenção, perceba aí, se você conhece algum milionário, ou ele deve ter imóvel, ou ele deve ter um terreno, ou ele deve ter cotas de fundos imobiliários, tá bom? Então não dá para falar que investimentos no ramo imobiliário deve ser um investimento ruim. É lógico, ele precisa ser feito com conhecimento da maneira correta, mas está mais do que provado que é uma ferramenta excelente para fazer parte sim da nossa carteira de investimento. Agora, fique atento porque tem alguns pontos de atenção que você precisa conhecer e dominar. Assim como todo tipo de investimento que a gente faz, existe uma máxima chamada risco-retorno. Você precisa conseguir identificar qual o real risco daquele investimento que você está fazendo e medir se o retorno está adequado para aquele risco que você está correndo. Beleza? O nosso papel aqui, como um pequeno investidor de sucesso, é conseguir identificar os maiores retornos com os menores riscos possíveis.
Uma coisa é fato, tá? Não existe investimento sem risco nenhum. Todo investimento tem algum grau de risco. Alguns têm um risco maior, outros têm um risco menor, mas todo investimento tem um grau de risco. Então você precisa ter, de fato, né, atenção e entender qual que é o risco daquele investimento que você está fazendo. Fechado? Então, vamos lá agora para os pontos de atenção, dado esse contexto sobre risco e retorno extremamente importante. Primeiro, qual é o momento de negociação daquele contrato, daquela renovação de contrato do inquilino? Isso é bastante importante, porque ele pode tanto beneficiar o dono do imóvel, no caso nós, os cotistas, como beneficiar o inquilino. Pensa comigo, tá? Se nós somos donos de um imóvel, de um prédio, uma laje corporativa, né? Um prédio de escritórios, e a economia está devagar, as empresas estão diminuindo de tamanho, então elas não precisam de espaço. Quando chegar o vencimento de um contrato com uma dessas empresas que usufrui do prédio que a gente tem, cara, essa pessoa vai ter, né, essa empresa vai ter um poder de negociação e de barganha maior. Ela vai sentar na mesa e vai falar, olha só, Lucas, o mercado imobiliário está desaquecido, né, as empresas estão diminuindo de tamanho, então está sobrando espaço. Eu quero eventualmente que você me dê um desconto no novo contrato. Caso contrário, eu vou te devolver o imóvel e vou pegar ali um imóvel do seu vizinho. Isso pode acontecer se o mercado estiver desaquecido. Então, preste atenção. O momento da renovação do contrato é extremamente importante para que seja feito um contrato interessante para quem é dono do imóvel. Do mesmo jeito que se a economia está aquecida, né, não tem espaço, você tem um imóvel bem localizado, que tem muita gente querendo alugar, a faca e o queijo está com você na negociação, né? No caso, você que eu digo, o cotista. Mas você não vai precisar se preocupar, quem faz isso é o administrador, tá? Então, o administrador, né, o cara que representa os nossos interesses, vai sentar na mesa e falar, amigão, é o seguinte, ó, tem fila aqui querendo alugar o espaço que você está usando hoje. Então, se você não quiser alugar pelo preço que eu estou colocando, não tem problema, você sai do imóvel, que eu vou ter gente aqui querendo entrar no meu apartamento, na minha laje corporativa, no dia seguinte. Nesse caso, eu vou conseguir fazer um contrato melhor, eu vou conseguir colocar um reajuste mais alto, eu vou conseguir fazer um contrato com uma duração maior, com um reajuste, né, quem sabe mais favorável para a gente. Essa é a dinâmica imobiliária. Se você quiser vender um apartamento e o mercado estiver desaquecido, você provavelmente vai ter que dar mais desconto para conseguir vender aquele imóvel. Senão, você não vai conseguir vender. Deve ter muito mais gente vendendo do que gente querendo comprar. Nesse caso, o preço das coisas cai. Do mesmo jeito que se o mercado está aquecido, se a taxa Selic está baixa, as pessoas estão financiando bastante, automaticamente o preço dos imóveis sobe. Beleza? É a dinâmica de mercado normal que acontece em várias frentes que a gente encontra aí no dia a dia. No mercado imobiliário, isso também acontece. E é extremamente importante esse momento na hora que vai negociar ali a renovação de contrato, tá? Por outro lado, segundo ponto aqui de atenção que você precisa entender do mercado de fundos imobiliários, é que você não deve esperar, no curto espaço de tempo, uma grande valorização das cotas, tá? Isso porque, como eu te disse, se 95% do lucro, ou seja, da riqueza que o fundo imobiliário gera, ele é obrigado a distribuir em forma de dividendos, quer dizer que praticamente toda a riqueza do fundo ele paga mês a mês na sua conta. Logo, não sobra muito dinheiro para ele comprar outros imóveis, não sobra muito dinheiro para ele investir em outras opções imobiliárias e conseguir crescer o patrimônio dele. Por isso que o valor da cota não é assim tão esperado que ela fique variando muito, tá? No médio prazo. Você vai ver que as cotas ficam mais ou menos ali próximas do valor patrimonial, um pouco para cima, um pouco para baixo. Essa é a dinâmica normal dos fundos imobiliários. E muita gente, muito investidor mesmo, principalmente aquela galera que está começando, entra lá no Google, beleza? Entra lá no google.com, coloca o código do fundo imobiliário e aí ele olha os últimos 5 anos da cotação e fala, nossa, o fundo imobiliário faz 5 anos que está próximo de R$100, R$110, nossa, não valoriza nunca a cota. Quem faz isso está errando muito. Por quê? Se toda a riqueza do fundo imobiliário é paga no mês a mês em dividendo, quando a pessoa olha só para o valor da cota, o valor da cotação do fundo imobiliário, ela está jogando fora 95% da riqueza que aquele fundo imobiliário gerou para os cotistas. Isso não fica refletido no valor da cotação, você não consegue enxergar isso no preço da cota. Você só enxerga isso quando você soma o valor que foi pago naquele período em dividendos. Aí sim você consegue de fato fazer uma comparação justa. Consegue comparar quanto que gerou de riqueza, né, aquele fundo imobiliário gerou de riqueza para o cotista, somando valorização da cota com os dividendos que foram pagos. Beleza?
Então, fica ligado, não cai nesse erro aí. Se você de algum momento já fez isso, você fez errado. Fechou? E lógico, fica ligado com essa história do preço da cota. Não deveria, ao longo do tempo, variar tanto assim. Ah, Lucas, mas eu tenho um fundo imobiliário que caiu 10% desde que começou aqui o ano de 2023. Cara, mercado de renda variável varia. E a gente está numa conjuntura que não é uma conjuntura boa para vender, mas é uma conjuntura ótima para comprar. Nesse momento que a gente está vivendo, a gente tem juros altos, que faz automaticamente, né, que a renda variável acabe sofrendo mais. A gente tem uma economia patinando, meio devagar, ninguém sabe exatamente se vai para frente ou vai para trás, aquele negócio todo, o que também faz, né, o mercado como um todo de investimento ficar mais receoso. E além disso, a gente tem toda a questão, né, do risco fiscal e do ruído político, que a gente sabe que está alto já há algum tempo e segue alto. Isso tudo gera insegurança no investidor. E quando o investidor está inseguro, ele foge de investimentos de maior risco e vai para investimentos de baixo risco. Isso faz com que ações estejam muito baratas, cotas de fundos imobiliários estejam muito baratos inclusive a pontos de estar na mínima histórica de alguns fundos. Nesse momento, quem está vendendo ativo por preço muito baixo. Você está vendendo, às vezes, um prédio, um imóvel de excelente qualidade numa região muito premium de uma cidade, né, das grandes capitais, por um preço menor do que de fato vale. Ou seja, você está perdendo dinheiro. Você está passando dinheiro para alguém que tem mais olhar de longo prazo, que está enxergando que esse momento pode ser uma ótima oportunidade de você conseguir comprar ótimos ativos e ganhar dinheiro lá na frente, inclusive com a valorização deles. A gente está transferindo dinheiro, quando uma pessoa vende na baixa, ela está transferindo dinheiro, né, que ela é uma pessoa impaciente, para uma pessoa que é mais paciente. E paciência no mercado de investimento de renda variável é parte-chave para você conseguir, de fato, formar seu patrimônio de forma mais acelerada ao longo do tempo. Beleza? Então fique atento ao ciclo de mercado e entenda que esse ciclo que a gente está vivendo hoje é um ciclo muito ruim para vender, mas não pode ser um ciclo muito bom para você comprar. Claro, você precisa conseguir fazer a lição de casa. Não é comprar qualquer coisa. Tem bons fundos imobiliários e tem fundo imobiliário mais arriscado que não é tão bom assim, tá? Então você, como investidor, precisa conseguir identificar as boas opções das opções ruins. Isso é seu papel. De nada adianta você comprar qualquer fundo imobiliário, porque aí pode ser que não dê resultado mesmo. Você precisa comprar bons fundos imobiliários, beleza? E esse é o meu papel aqui, é conseguir te ajudar, não só a te dar clareza desses investimentos em renda variável, principalmente, né, te dar clareza do valor que o fundo imobiliário consegue gerar para você, de dividendos, de renda passiva, mas também abrir seus olhos para que você entenda e consiga aprender as melhores formas de conseguir identificar os bons fundos imobiliários. Boa, veio aqui pergunta, né? De eventos e produções, de alguns fundos bons. Cara, eu vou te dar um exemplo aqui de dois fundos. Um fundo imobiliário que eu considero muito bom e um fundo imobiliário que eu considero horroroso. Só para você entender um pouquinho dessa dinâmica, tá? De forma bem simples, de forma bem macro. Não estou te recomendando nenhuma compra, mas eu quero que você entenda nesse exemplo prático, na vida real, para você saber do que eu estou querendo dizer. Primeiro fundo, um fundo que eu gosto muito, que é o PVBI11. É um fundo imobiliário de laje corporativa. Ele tem 5 imóveis, tá? Então ele é um fundo que tem 5 prédios nele, na carteira dele. Mas esses imóveis são extremamente bem localizados, beleza? São imóveis que estão na região de São Paulo, próximo da região da Faria Lima, que são imóveis que é uma região extremamente aquecida, é uma região que tem fácil acesso, né? Que é um polo financeiro da cidade de São Paulo. Tem acesso a metrô, tem acesso a trem, tem acesso a ônibus, tem shopping center, tem infraestrutura. Isso tudo valoriza a região. Isso tudo faz com que aqueles imóveis sejam mais procurados por inquilinos. Beleza? Fala, Duda. Falei que esse fundo imobiliário que eu estou comentando é o PVBI11, tá bom? PVBI11. O fundo imobiliário PVBI11, que tem 5 imóveis, ele tem 5 prédios de alta qualidade. São prédios extremamente modernos, energeticamente eficientes, localizados em regiões super premiums e todos os imóveis estão locados. Então a vacância desse fundo imobiliário é praticamente zero, tá bom? Quando você pega um fundo imobiliário nesse perfil, esse daí é um fundo imobiliário de baixíssimo risco.
Ele é um fundo que, de verdade, mesmo que por algum motivo algum inquilino resolva sair do imóvel, resolva sair do prédio, você vai ter fila na porta daquele prédio querendo alugar aquela sala, querendo alugar aquela laje, querendo alugar aquele prédio. Porque é uma região quente, é uma região que as pessoas querem estar, é uma região muito bem localizada. Beleza? E imóveis top de linha. Por outro lado, a gente tem outros fundos imobiliários que são uma porcaria. Exemplo de um fundo imobiliário porcaria, chamado XPCM11. XPCM11, nossa, cara, o que teve de gente que perdeu dinheiro com esse fundo imobiliário não está escrito. Esse é um fundo imobiliário que ele fica localizado na região de Macaé, lá no Rio de Janeiro. Ele é um fundo imobiliário que tem um único imóvel, tá? Ele é um fundo imobiliário também do setor de laje corporativa, então aqui eu estou comparando, né, maçã com maçã, banana com banana, estou comparando fundos imobiliários do mesmo setor. O XPCM11 é um fundo imobiliário que tem um único imóvel na região de Macaé, tá bom? Olha, eu nunca fui para Macaé, não sei se você já foi para lá, você foi até manda aqui para mim falando o que você acha da cidade, mas você tem que, né, concordar comigo que Macaé não é uma cidade assim tão aquecida do ponto de vista corporativo. A gente não tem um monte de empresa com sede em Macaé, beleza? Não dá para comparar, por exemplo, com a região da Faria Lima em São Paulo, não tem comparação. Além disso, em Macaé, a gente sabe que tem uma grande empresa, né, tinha uma grande empresa que tinha um escritório localizado lá, que era a Petrobras. E a Petrobras alugou o prédio do XPCM11. O prédio inteiro era alugado para a Petrobras. Adivinha o que aconteceu? A Petrobras decidiu que ela ia sair de lá, não fazia mais sentido estrategicamente estar naquela região, ela resolveu devolver o prédio inteiro. Então, da noite para o dia, aquele imóvel, que era um imóvel que estava alocado para uma empresa gigante como a Petrobras, saiu, largou o prédio lá, vazio. Então, o prédio saiu, né, daquele pagamento, recebendo aluguel, para zero de aluguel, os rendimentos desabaram. Automaticamente o preço da cota cai, porque se você tem um prédio que não consegue gerar renda, só gera custo, o valor dele cai, né, ele se desvaloriza automaticamente, faz todo sentido. Então, o XPCM11, muita gente perdeu dinheiro, porque acabou olhando só para o dividend yield, comprando, achando que o dividend yield era muito bom, que aquilo ia permanecer dali em diante para sempre, e aí automaticamente a pessoa, né, no momento que a Petrobras saiu do imóvel, o preço da cota desabou, depois os dividendos desabaram, hoje o imóvel não consegue locar para ninguém, e se conseguir locar vai ser por um preço muito baixo, e você ficou com um grande pepino na mão, você ficou com um grande abacaxi, que dificilmente você vai conseguir recuperar valor naquele investimento. Beleza? Então fica ligado, existem boas opções, existem opções ruins. Fechou? É seu papel conseguir fazer essa diferenciação. Edu, eu vi que você perguntou sobre IPCA, né? Já eu falo um pouquinho mais sobre IPCA, a gente falar um pouquinho sobre Tesouro IPCA e comparando com fundos imobiliários para você entender aqui. Vou te falar a minha opinião, se é hora ou não é hora. Fechado? Galera, fique atento. Fechou? Você precisa saber identificar os melhores fundos imobiliários. Você precisa conseguir identificar os pontos fortes e os pontos fracos do fundo que você estiver analisando para você poder fazer boas escolhas e aumentar sua renda de forma consistente. Antes de terminar a live e ir para as perguntas aqui que eu vi passando, quero te fazer o último convite de hoje para que você venha participar comigo da Semana Dividendos para toda a vida. Vai acontecer entre os dias 27 até dia 31 de março. É um evento 100% online, totalmente gratuito, onde eu vou te ensinar como que você consegue começar a investir para buscar os seus R$1.000 pingando aí na conta todos os meses. Fechado? Mesmo que você ainda não saiba nada sobre investimento. Para você poder participar dessas aulas online gratuitas, é só você se inscrever pelo link que está na bio aqui do Instagram. Clica lá, faz sua inscrição, que a gente já vai se encontrar na semana que vem nessas aulas. Importante, tá? As aulas não vão ficar abertas aqui no Instagram nem no YouTube. Só vai poder participar das aulas quem fizesse a inscrição. Vai ser um lugar lá específico, né? Uma plataforma específica onde as aulas vão ficar disponíveis e onde você vai ter acesso para bater esse papo comigo. Fechado? As aulas elas ficam gravadas também, elas são liberadas na parte da manhã, assim você já consegue assistir logo no começo do dia, e você tem alguns dias aí para conseguir assistir. Se você não conseguir assistir logo na hora que a aula for liberada, você tem um par de dias para você assistir e aproveitar todo o conteúdo, tá bom? Mas fica ligado, precisa se inscrever, senão você não vai conseguir assistir. Eu vi uma pergunta aqui passando, só voltar do Edu, né, se está na hora sobre IPCA mais na curva. Galera, uma comparação que acaba acontecendo com todo sentido, tá? Faz todo sentido que a gente compare.
Quando a gente vai comparar um investimento em renda variável, a gente sempre acaba usando como comparativo um investimento de baixo risco. Por quê? Lembra que eu te falei de risco-retorno? Nosso grande papel aqui é conseguir encontrar investimentos que nos dê o maior retorno possível com o menor risco. Se eu tenho, eventualmente, um investimento de baixo risco entregando algum retorno qualquer, e eu tenho um investimento de alto risco entregando um retorno parecido, não faz sentido você comprar um investimento de alto risco. Automaticamente, você vai comprar um investimento você vai ir para a opção de investimento de menor risco, tá bom? O que é um investimento de baixo risco? Tesouro direto. É você comprar títulos em que você empresta dinheiro para o governo. Isso porque o governo, por incrível que pareça, é considerado um bom pagador e ele vai priorizar pagar os títulos do Tesouro Direto que ele emitiu ali, aquela dívida que ele contraiu. Beleza? Então, o que a gente compara aqui no fundo imobiliário? A gente vai olhar para o Tesouro Direto IPCA+. A gente vai olhar quanto que está pagando o Tesouro Direto IPCA+. Ah, ele está pagando IPCA mais 6,5%. Tá mais ou menos isso hoje, a título de comparação. Quanto que está pagando o fundo imobiliário? Ah, o fundo imobiliário está pagando IPCA mais 7%. Exemplo. Você acha que vale a pena ou não? O que você prefere comprar? Um título do Tesouro Direto, que paga IPCA mais 6,5% de baixo risco, ou um fundo imobiliário que paga IPCA mais 7%, que tem um risco maior? Que opção que você vai? Olha, de forma intuitiva, eu iria para o Tesouro Direto. Porque me parece que não vale a pena um pouquinho mais de retorno do fundo imobiliário por um risco que é consideravelmente maior do que Tesouro Direto. Então, a gente sempre usa a comparação dos investimentos em renda variável versus o Tesouro Direto. Isso quer dizer o seguinte, Lucas, eu deveria colocar todo o meu dinheiro então no Tesouro Direto IPCA+? Não, óbvio que não. Tesouro Direto IPCA+, 6,5% é um excelente retorno. Mas existem fundos imobiliários hoje que estão pagando IPCA mais 10%, IPCA mais 11%. Então, um investimento de baixo risco, IPCA mais 6%, versus um investimento com risco maior, IPCA mais 11%, a gente está falando de quase o dobro de retorno. Aí a conversa já é diferente. Aí já começa a fazer mais sentido você ir para um investimento que, mesmo tendo um risco maior, né, tem um risco naturalmente maior, mas está te dando um retorno bem maior do que o retorno do Tesouro Direto. Então agora você está me dizendo para comprar tudo o fundo imobiliário? Não, o que eu estou querendo te dizer é que você tem que ter uma carteira diversificada. Sim, aproveita que o Tesouro Direto IPCA+, está pagando uma taxa muito boa com risco baixo e coloca Tesouro IPCA+, na sua carteira, faz todo sentido. Mas não deixe de colocar fundos imobiliários, porque tem fundo imobiliário de alto grade, né, que a gente chama, ou seja, um fundo imobiliário de baixo risco, pagando IPCA mais 11%. É quase o dobro do Tesouro Direto. Cá entre nós, né? Cabe as duas opções de investimento numa carteira de investimento. Pelo menos na minha tem os dois. Eu tenho fundo imobiliário pagando IPCA mais 11, eu tenho fundo imobiliário pagando IPCA mais 13, tenho também fundo imobiliário pagando IPCA mais 8 e tenho o Tesouro Direto pagando IPCA mais 6. Beleza? Essa é a dinâmica que você precisa fazer na hora de investir. Risco-retorno. Quanto que está me pagando o Tesouro Direto? Quanto que está me pagando aquela ação? Ou quanto está pagando aquele fundo imobiliário? Está me pagando proporcionalmente mais do que o Tesouro Direto? Se sim, beleza. É um bom indicativo que vale a pena correr um risco maior. Se tiver muito parecido, aí não vai naquela opção de alto risco, vai na opção de mais baixo risco. Você vai ter um retorno parecido correndo um risco muito menor. Beleza? O que acaba acontecendo com isso é um negócio bem interessante, tá? Vocês vão reparar em algum momento, né? Espero que no futuro próximo, você vai reparar. Quando a economia estiver um pouco mais estável, esse ruído político todo, né, tiver mais tranquilo, a gente tiver o risco fiscal, né, mais controlado, o que vai acabar acontecendo é que os títulos do Tesouro Direto IPCA+, que hoje estão pagando IPCA mais 6,5%, vão cair. Eles vão lá, IPCA mais 5, IPCA mais 4, ele cai. Conforme isso acaba acontecendo, automaticamente o preço da cota dos fundos imobiliários vão subir. E vão subir rápido. Isso porque as pessoas vão começar a olhar o fundo imobiliário como um investimento mais atrativo, porque você vai precisar correr um pouco mais de risco para ter um retorno maior. Beleza? Então, automaticamente, você vai ver o preço das cotas do fundo imobiliário subir. Do mesmo jeito que se o título do Tesouro Direto IPCA+, que hoje está pagando IPCA mais 6,5%, ficar mais atrativo, ou seja, IPCA mais 7%, o preço da cota do fundo imobiliário cai. Cara, 80% do movimento do preço da cota do fundo imobiliário está atrelado a essa dinâmica do título do Tesouro Direto. É simples.
Título do Tesouro Direto IPCA+, está pagando muito, o preço da cota cai. Título do Tesouro Direto IPCA+, está pagando menos, o preço da cota sobe. Fechou? Qual que é o nosso papel aqui como investidor? Aproveitar as melhores oportunidades na hora certa. Então, o que eu estou fazendo? Comprando cotas de fundos imobiliários, aproveitando que os preços estão baixos, né, na média estão bem baixos, e estou aproveitando para colocar ativos de ótima qualidade na minha carteira. Assim que a economia melhorar um pouquinho, essa instabilidade política ficar mais controlada, automaticamente a inflação vai cair, o tesouro direto do futuro, né, do IPCA+, vai cair, e aí a gente vai ter o preço das cotas subindo. Eu vou ter os dividendos, né, bons patamares de rendimento, com a minha valorização da cota acontecendo ao mesmo tempo. Eu vou ganhar nas duas pontas, eu ganho nos dividendos e ganho na valorização. Fechou? Galera, sejam estratégicos, hein? Compra na baixa, não compra na alta. Se você for esperar o tesouro direto, né, se for esperar a Selic cair para começar a investir em renda variável, você vai chegar atrasado. Você já vai pagar caro nos ativos. Faz parte. De novo, quem é o investidor impaciente transferindo dinheiro para o investidor paciente, beleza? Bitcoin vale a pena comprar agora? Pô, Bitcoin é um negócio meio doido, né? Criptoativos, bem especulativo. Cara, vou te dizer, Bitcoin não é minha praia, não sou um entendedor de Bitcoin. Tem um pouquinho de investimento em Bitcoin, sim, né? Muito mais por uma questão ali de se for disruptivo, sei lá o que vai acontecer no futuro. Tem um pedacinho na minha carteira, mas não é muito. E de verdade, acho quem conseguir, né, te dizer o que vai acontecer com o Bitcoin, eu acho que está dando um grande chute para você. Porque eu vou te dizer que é uma coisa muito nova ainda, que ninguém entendeu ao certo para onde vai, o que faz subir, o que faz cair, tem muita especulação. É um mercado mais diferentão. Fechou? Galera, acho que as principais perguntas aqui que eu vi passando foram essas. Bom, espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Não se esqueça de se inscrever na Semana de Dividendos para toda a vida, hein? Tô chamando aqui porque já vai começar na segunda-feira que vem e você vai perder a chance de entender como que eu fiz para conseguir chegar nos meus R$1.000 pingando na conta todos os meses e como que outros pequenos investidores que forem participar comigo também vão aprender a trilhar esse caminho. Então se inscreve lá. Fechou? Valeu. Ju te inspira, valeu. Que bom que você gostou da live. Espero que você tenha curtido. Amanhã tem mais live, hein? 8h30 da noite a gente se encontra aqui. Não deixem de participar.